a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Alegrai-vos, pois a libertação está próxima. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo lembra a proximidade da intervenção libertadora de Deus e acende a esperança no coração dos cristãos. Diz-nos: não vos inquieteis, alegrai-vos, pois a libertação está próxima, a libertação está para chegar. A primeira leitura do profeta Isaías anuncia a chegada de Deus para dar vida nova ao seu povo, para o libertar e para o conduzir num cenário de alegria, de prosperidade e de festa para a terra da liberdade. A segunda leitura de Santiago convida-nos a não deixar que o desespero nos envolva enquanto esperamos e aguardamos a vinda do Senhor com paciência e confiança. O Evangelho de Mateus descreve-nos de forma bem sugestiva a ação de Jesus, o Messias, o Cristo que esperamos neste advento. Ele irá dar vista aos cegos, faz os coxos recuperar o movimento, cura os leprosos, faz com que os surdos ouçam, ressuscita os mortos, anuncia aos pobres que o reino dos céus, da justiça e da paz chegou. Este é o quadro de vida nova e de esperança que Jesus vem nos oferecer. Percebemos que Mateus apresenta de forma sistemática o anúncio do reino do céu, manifestado nas palavras e nos gestos de Jesus e difundido pelos seus discípulos. Agora começa outra sessão em que todo o interesse do evangelista é mostrar as atitudes que as distintas pessoas ou grupos vão assumir diante de Jesus, como narra em Mateus capítulo 11. A narração é retomada com a pergunta dos enviados de João Batista, que está na prisão por ordem de Herodes Antipas, a quem o Batista havia criticado por viver maritalmente com a cunhada, como narra em Mateus capítulo 14, de versículo de 1 a 5. Jesus é mesmo o que está para vir? Eis a pergunta. A pergunta não é ociosa. Por um momento, João esperava o Messias que viesse lançar fogo à terra, castigar os maus e os pecadores, dar início ao juízo de Deus, como nos fala em Mateus capítulo 3, versículo de 11 a 12. Mas ao contrário, Jesus aproximou-se dos pecadores, dos marginais, dos impuros, estendeu-lhe as mãos, mostrou-lhe o amor de Deus, ofereceu-lhes a salvação, como nos fala em Mateus capítulo 8 e capítulo 9. João e seus discípulos estão, pois, desconcertados. Jesus será o Messias esperado ou é preciso esperar um outro que venha atuar de uma forma mais decidida, mais lógica, mais justiceira? É nítido perceber que Mateus tem um interesse especial pela figura de João Batista. Para ele, João é o precursor que veio preparar as pessoas para acolher Jesus. É provável que ao fazer essa apresentação, o evangelista deseja dirigir aos discípulos de João, que ainda continuavam ativos naquela época em que o evangelho foi escrito. Mateus pretende clarificar as coisas e piscar os olhos aos discípulos de João Batista, no sentido para que eles possam aderir à proposta cristã e entrem na igreja de Jesus e vive o segmento discipular do Cristo Mestre. Por isso, amados irmãos e irmãs, a resposta às duas primeiras questões é evidentemente negativa. João não é um pregador oportunista, cuja mensagem segue as modas, nem um elegante convencido que vive no luxo. A resposta à terceira é positiva. João é um profeta, e mais do que um profeta, a declaração que começa com uma referência à Escritura, como narra em Êxodo capítulo 23 e Malaquias capítulo 3, pretende clarificar qual a relação entre ambos e o lugar de João no reino. João é o precursor do Messias, é Elias, aquele que tinha de vir antes a fim de preparar o caminho para o Messias, como nos fala em Malaquias capítulo 3, versículo de 23 a 24. No entanto, o menor que entrar no reino dos céus através do seguimento de Jesus, da sua entrega, do seu comprometimento, é mais do que João, conclui Jesus. Esse evangelho de Mateus nos permite identificar Jesus
com a presença salvadora e libertadora de Deus no meio das pessoas. Neste tempo do advento, tempo de espera, somos convidados a aguardar a sua chegada, com a certeza de que Deus não nos abandonou, mas continua a vir ao nosso encontro e oferecer-nos a salvação. Veja os sinais que Jesus realizou enquanto esteve entre nós e tem de continuar a acontecer na história. Sinais, prodígios, milagres. Agora são os seus discípulos. E hoje somos nós, seus seguidores, que temos que dar continuidade à sua missão e perpetuar no mundo a ação libertadora de Jesus. Os que vivem amarrados ao desespero de uma doença incurável devem encontrar em nós o sinal vivo do Cristo libertador, que lhe traz a paz e a salvação e a confiança em Deus. Os surdos, fechados, num mundo sem comunicação, sem diálogo, lugar de obstáculo, devem encontrar em nós a palavra viva de Deus, que os desperta para a comunhão e para o amor, para o encontro com o próximo. Os cegos, encerrados nas trevas do egoísmo ou da violência, devem encontrar em nós, nos discípulos de Jesus, o desafio que Deus lhes apresenta de abrir os olhos à luz. Os coxos, impedidos de andar, devem encontrar em nós a proximidade dos caminhos de Deus. Os presos, privados da liberdade, escondidos atrás das grades em que a sociedade os encerra, devem encontrar em nós a boa nova da liberdade, da ética, da justiça e da paz. Os pobres, marginalizados, sem voz nem dignidade, precisam sentir em nós o amor de Deus. Por isso, amados irmãos, eis a nossa vocação, eis a nossa missão, dar continuidade à missão salvadora e libertadora de Jesus no mundo. Por isso, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar, inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem da ação libertadora de Jesus, comprometidos com o Evangelho de Jesus. E que Deus nos proteja e abençoe sempre nessa grande missão presente no mundo. Se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.